Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, com informações exclusivas, bastidores exclusivas do encontro de Memphis e os Gaviões da Fiel. Além da nota oficial dos Gaviões, eu vou te contar o que rolou nesse encontro. O Memphis disse que topa tudo para renovar. Vou te contar detalhes, inclusive receber um salário nível Yuri Alberto. Vou te contar todos os detalhes desse encontro. O jogador quer permanecer no Corinthians. A Gaviões cobra, inclusive, a diretoria a renovação de contrato do jogador. Como é que vai ficar agora a situação de Memphis Depay no Corinthians? Será que avança para uma renovação? Vou te trazer todos os detalhes. Ainda nesse blend também, Kaká e Osmar Stabile. Osmar Stabile presenteou um jogador do Corinthians que está emprestado ao Vitória com um celular, um iPhone, com um cartão corporativo do Corinthians. Tudo isso agora para você nesse blend também, que ainda tem a situação de Garro Tadjeres. O Corinthians vai pagar ou não vai? Eu te explico tudo isso no blend de informações que está quentinho para você. Fala, rapaziada, fala meu povo corintiano, amigos de outras torcidas, olha eu aqui de novo. Desculpa aí, pessoal, demorar um pouco pra fazer vídeo, é que as coisas ficou feia aqui em casa aqui, rapaz. Eu tava doente, minha mulher continua doente, ruim, com a voz falhando, entendeu? A coisa ficou feia aqui, rapaz. Eu tava doente esses dias também, não tava muito bom, sabe? Com aquela tontura que eu falei pra vocês. Aí me deu umas dor de cabeça aqui desse lado também, sabe? Umas pontadas no olho. Eu acho que eu tô com problema na vista, pessoal. Acho que eu tô com problema na vista. E minha esposa, ela foi na médica hoje de novo, né? A médica receitou mais remédios pra ela aí, tomou soro, tudo. E ela vai ficar, infelizmente, mais uns dias em casa aí pra se recuperar. Porque dessa vez a gripe veio bombando, filho. Pegou geral mesmo. E não é só nós, não. Tem muita gente lá no UPA lá que tá com essa gripe aí doente, gente. Então é por isso que eu falo pra vocês, às vezes, no final do vídeo, pra gente ajudar, né? Seja com mantimento, seja com cobertor, seja com agasalho. Qualquer pessoa, gente, qualquer pessoa. Seja morador de rua, seja uma pessoa que tá dentro de casa, que tem casa, tudo. Às vezes a pessoa tá passando por dificuldade, tem vergonha de pedir as coisas, né? Fica com medo de pedir, até porque muita gente hoje não é muito de ajudar. Tem muita gente boa, mas tem muita gente também que é muito apegada às coisas, cara. E é difícil, eu sei o que eu passei, entendeu? Mas graças a Deus, Deus tem suprido aí as nossas necessidades, né? Entre altos e baixos. E com certeza vai ajudar as pessoas também. Mas, meu, o que você puder para fazer para ajudar as pessoas aí, faça. Seja da família, seja de fora, seja de onde for. E vamos pro timão, né? Muitas informações aí. Já era para mim ter trazido esse vídeo para vocês, mas não deu, como eu falei para vocês. O Memphis fez uma reunião com a Gaviões, tá? Tem outras notícias do timão aí, a gente vai passar pra vocês, tá bom? Já aproveita e se inscreva no canal, tá? Se é novo no canal aí, se inscreva no canal, ativa as notificações pra não perder os nossos vídeos, tá? E acompanha a gente aí no TikTok, Uai, Instagram, YouTube, tudo aí. Eu não tô tendo muita visualização aqui no YouTube, pessoal, mas eu não vou parar de fazer vídeo não, tá? Deus quiser, uma hora as coisas vai dar certo, aí eu vou dar a volta por cima e os vídeos vai melhorar. Já era pra mim, se fosse pela mesma linha de raciocínio do TikTok Kwai, eu já tava com uns 2.000, 3.000 seguidores aí já, entendeu? O pessoal gosta dos meus vídeos, só que o YouTube não entrega, entendeu? Eu vou ter que bolar um jeito, aí eu vou fazer live de vez em quando, eu vou ter que, quando começar a trabalhar de novo, investir aí pra o YouTube divulgar, né, meus vídeos. Mas vamos lá para as informações. Embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, o Corinthians paga ou não Rodrigo Garro, né? Rodrigo Garro não, né? Pagaram o Tadjeres. Cara, o Corinthians fez um empréstimo, tá? O Corinthians fez um empréstimo e ainda não recebeu o dinheiro, né? Então, por enquanto, o Corinthians não conseguiu ainda definir, né, a situação do Garro e Tadjeres. São mais de 42 milhões de reais em dívidas, que pode, né, inclusive culminar aí no transfer ban. Então, só para você entender, ó, o Corinthians não tem recursos em caixas e foi aprovado, inclusive, pelo CORE, uma operação de crédito junto à instituição financeira Woodfield, tá? O empréstimo terá prazo de 3 anos, com taxa de juros de 1% ao ano, mais CDI. Enfim, os juros até que são juros baixos comparado ao que a gente tem aí
no mercado, mas o Corinthians precisando entrar em juros para pagar mais uma dívida, né? O acordo prevê que a liberação do crédito esteja vinculada exclusivamente à quitação da dívida com o Tadieres, tá certo? E por enquanto não houve essa liberação do crédito ainda, tá? Chegou a cogitar a possibilidade do banco realizar um pagamento diretamente ao clube argentino, mas não será possível, vai ter que passar pelo Corinthians, o Corinthians faz o pagamento, tá? A exigência é de que a transferência seja feita a partir de uma conta do próprio Corinthians, isso vai ter que acontecer, tá? E o Corinthians vai receber o valor do empréstimo, né? E na sequência efetua o pagamento ao Tadieres. Vamos aguardar, a relação é boa, mas até agora o dinheiro não caiu, né? Eu sei que às vezes você vai pedir um dinheiro emprestado no banco, todo mundo já passou por isso, tem que esperar, né, para eles fazer o pagamento, mas eu tenho que avisar vocês que ainda não caiu esse dinheiro, o Corinthians não tem o dinheiro ainda para pagar o Tadieres e a dívida com o Rodrigo Garro, tá certo? Deixa o like, comente aqui embaixo. Meus amigos, e o Osmar Stabile, hein? Começa a se enrolar aí no mandato aí do Corinthians, porque, né, ele vai ter que explicar mais uma situação, né, que é um presentinho, né, que ele acabou dando aí ao zagueiro Kaká do Corinthians, tá? Então só para vocês entenderem, né, ele usou o dinheiro do próprio Corinthians, né, o cartão corporativo do Corinthians, para comprar um celular para o zagueiro Kaká, que na época ainda defendia o Corinthians, né? E hoje hoje é zagueiro do Vitória. E também fez isso com um atleta da base, né, do futebol masculino, tá? Os gastos foram efetuados com dinheiro do clube por meio de cartão corporativo, né? Essa é uma informação que o Salazar deu, que eu confirmei. Aliás, ontem eu falei para vocês que isso ia vazar, lembra? Que eu estava, claro, né, precisando ter as provas para divulgar isso, e eu falei que ia surgir, né, esse escândalo de um dirigente dando presente para jogador com dinheiro do Corinthians, tá? Enfim, trouxe para vocês ontem no almoço com a Fiel, né? E agora essa informação completa certamente aqui, né, com as provas. Então é importante, né, a gente deixar bem claro aqui que esse dinheiro, né, é do Corinthians, e o Corinthians presenteou o Kaká. Me falaram que é um iPhone, acho que é um iPhone 15 Pro Max, tá? Que foi dado pro Kaká numa resenha. Ele olhou e falou: pô, mas esse celular velho aí, vou te dar um celular, né? Falou ali na frente dos jogadores, só que não foi com o dinheiro dele que ele deu o presente, tá? As portas estão abertas aí pro Osmar, se ele quiser se explicar, né? Colocar sua posição em relação a isso, mas já está circulando por aí essas informações e repercutindo, a gente confirmando e passando para vocês, tá certo? Deixa o like, comente aqui embaixo, hein? Meu Deus, hein? Meu Deus. Vamos falar agora de Memphis Depay. Vocês viram a nota, né, que os Gaviões da Fiel divulgaram, colocando ali, né, que tiveram uma reunião com o Memphis, perguntando para o Memphis por que ele não tem jogado. O Memphis falou, né, para eles que teve um probleminha, um erro do departamento médico do Corinthians, já era para ele estar em campo. Enfim, e o Memphis, né, colocando que está disposto, inclusive, a baixar o seu salário para permanecer no Corinthians, tá? E aí os Gaviões na nota encerram cobrando. E aí, vão renovar com ele ou vão deixar embora, tá? Isso é o que está na nota, Eu vou passar para vocês agora o que está além da nota, né? Os detalhezinhos importantes, como se eu estivesse lá naquela reunião que foi feita com o Memphis, tá? O Memphis disse que está disposto a topar tudo para permanecer no Corinthians, né? Ele gostou muito do Brasil, né? Tá comprando uma casa, né? Tá com uma mina aí, parece, né? Enfim. E ele tá disposto a permanecer no Coringão, então ele topa tudo. Ele topa baixar os salários, ele topa dividir, parcelar a dívida de mais de 40 milhões de reais, né? Já ouvi 42, já ouvi falar que tá em 45, enfim. Ele disse que topa tudo, tá? Parcelar essa dívida e ganhar um salário que foi usado como exemplo, tipo do Yuri Alberto, tá? Então ele alega que pode, né, inclusive ganhar um salário parecido com o salário do Yuri. E o salário do Yuri a gente já sabe, né, tá em torno de 2 milhões e meio, mais ou menos o salário do Yuri Alberto. Então passando para vocês que o Memphis aceita reduzir o salário, um salário mais ou menos nível Yuri, para renovar com o Corinthians, mas o Corinthians ainda vai ter que parcelar, claro, a dívida que tem com ele. Ele aceita isso para ficar no Corinthians. Ele disse que não foi procurado, né, não se reuniu nem com Marcelo Paes, né, por enquanto não foi procurado, está esperando realmente esse encontro, né, para colocar ali, né, os pontos e se reunir com a diretoria e deixar bem claro o que eles pretendem, que o Corinthians pretende também para sua renovação. Então ele quer, né, renovar com o Corinthians, tá? Mas não houve um encontro ainda sequer com o Marcelo Paes e muito menos com o Osmar Stabile. E aí, outra coisa, os Gaviões entendem que por esses valores, ele quer muito jogar no Corinthians, entende que para ganhar uma Libertadores é importante ter um Memphis no projeto, e os Gaviões entendem o seguinte, né, que alguém vai ter que responder isso depois, e a pressão vai ser forte, se
o Memphis, por exemplo, for jogar em algum clube do futebol brasileiro, tipo um Grêmio da vida ou um Cruzeiro, e o Corinthians está pagando para ele mensalmente aí 2 milhões por mês, 4 milhões por mês se dividir em 10 vezes, ou se dividir em 20 vezes, 2 milhões por mês, esses mais de 40 milhões. Então os Gaviões ainda inclusive lembraram a questão do Nilmar, que ele jogou em um outro clube e o Corinthians teve que pagar ele, e que não vão admitir isso em relação ao Memphis. E a pressão vai ser forte para todo mundo, para cima de Marcelo Paes, para cima do Vinícius, do Marques, do Osmar, para todo mundo, né? Porque é o que tem se falado, né, em relação ao que o Marcelo Paes tem se falado nas entrevistas, né, que há uma conversa, o Memphis deixou claro que ninguém fez proposta para ele ou conversou com ele em relação à renovação. Então os Gaviões vão cobrar forte essa questão, tá? Então é bom a gente deixar isso importante, deixar essa questão, esses detalhezinhos, né, importantes aí para vocês. Ele quer renovar e topa tudo, tá muito afim de ficar. Os Gaviões, né, quem esteve na reunião, discerniu dessa forma, que a vontade dele é de ficar e que ele tá realmente falando a real, mostrou uma humildade tremenda, e é isso. E agora? E agora, você renova ou não com o Memphis? Com o salário do Yuri Alberto, você renovaria com o Memphis? Lembrando que o Yuri pode sair. Cara, e aí? Conta. Pessoal, o Memphis, se ele voltasse a jogar pelo menos um pouco, parasse com esses negócios de lesão, né? Porque eu não sei se é ele que tá metendo louco por causa da Copa do Mundo, ou se é o Corinthians mesmo que não consegue fazer o cara voltar a jogar. Mas se ele parasse, né? Se ele se recuperasse tudo e conseguisse, né, voltar a jogar, quem sabe, né? De repente ele não jogaria bem aí com Jesse Linger, né? Yuri Alberto, até o próprio Zacarias, que ele falou que já foi amigo dele, tal, que é amigo dele. Quem sabe os caras jogando junto, de repente, né? Por outro lado, o Memphis Depay, ele foi uma bomba pro Corinthians, né? Por mais que ganhamos 3 títulos aí, né? De alguma forma com a ajuda dele também, mas pelo que ele pode jogar e pelo que ele ganha, né? Que é 4 milhões e 800, com regalias são 6 milhões, fora os gatilhos do contrato, as bonificações, tudo, as premiações, cara, é uma bomba, né? Que o Corinthians, por mais que ele abaixe o salário, o Corinthians, vamos dizer que o Corinthians pagasse aí 2 milhões por ele por mês para pagar a dívida. E mais 2 milhões e meio de salário, ou 2 milhões. Tudo bem, abaixaria o salário. Até então, beleza. Mas é 4 milhões por mês. E aí ele tem que jogar. Ele tem que jogar. Tem que resolver isso aí. Tem que ver. Ou o Corinthians que tá falando coisa que não é verdade, ou ele que tá metendo louco. Entendeu? Por causa da Copa do Mundo. Mas enfim, ele tem que jogar. Independente de quem seja, quem tá errado, quem tá falando a verdade, quem tá falando mentira, o cara tem que jogar. Se for 2 milhões e meio de salário, por mais que ele abaixe o salário, e mais 4 milhões de dívida, que o Corinthians pague por mês em 10 vezes, sei lá, cara, é surreal, é o mesmo valor do salário dele de hoje, de 6 milhões. Tudo bem, vai estar com a dívida incluída já, né? Que agora é 6 milhões com regalias. Sem regalias é 4 milhões e 800. Fora o que tá devendo. Então, tipo, ia vir tudo no pacote, 6 milhões. Mas assim, ele tem que jogar, né? Ele tem que jogar. Certo? E assim, se for pra ele jogar em outro time e ter que ficar pagando pra ele 2 milhões ou 4 milhões, depende muito, gente. Depende muito, porque assim, você vai mandar ele jogar em outro time. Que o Corinthians pague 2 milhões pra ele por mês, só a dívida, legal. Legal. Agora, se o Corinthians tiver que pagar 4 milhões de dívida todo mês pra ele jogar em outro time ainda, aí é prejuízo, entendeu? De qualquer forma é um prejuízo, mas uma coisa ele tá jogando pra nós, outra coisa ele tá jogando pros caras. Só que também não adianta ele ficar no Corinthians e não jogar. É prejuízo do mesmo jeito, é 2 milhões e meio por mês, mas mais 2 milhões da dívida, 4 milhões, ou 4 milhões e meio. Se for 2 milhões de salário, 2 milhões e meio, e 4 milhões da dívida, que o Corinthians parcela em 10 vezes, que em 20 vezes acho que fica 2 milhões, se eu não me engano. Mas em 10 vezes acho que é 4. Cara, é dinheiro. E pro cara ficar toda hora lesionado, então assim, o Corinthians tem que sentar, conversar com ele, eu acho que até já sentaram e conversaram, tá? Eu vou ver se eu faço um vídeo entre hoje e amanhã, até porque o pessoal tá fazendo uns negócios aqui hoje do lado da minha casa aqui, e tá difícil, o pessoal faz barulho tudo, então
Sim, eu respeito, né? Cada um. Então não sei se eu vou fazer o vídeo hoje ou amanhã. Talvez eu faça hoje ainda ou amanhã. Ou então eu vou editar esse aqui e fazer o outro amanhã, tá? Mas de qualquer forma, o Corinthians tem que sentar com ele e conversar. E vamos ver, né? Parece que o Corinthians já sentou e conversou com ele. Então vamos ver. Referente ao Stable, cara, é absurdo. É um absurdo o cara comprar um celular por um jogador, ainda mais igual o Kaká. Ah, mas tava numa resenha ali, os caras olhou e tal. Ah, o seu celular é velho, eu vou comprar um pra você. Cara, não existe isso. Não existe isso. E se ele vai comprar, ele tem que comprar com o dinheiro dele. Não com o cartão corporativo do Corinthians. Até porque o jogador tem dinheiro, gente. Tem dinheiro. Ainda mais o Kaká, que não joga nada no Corinthians, tava jogando nada no Corinthians. Não dá, né? Então eu vou procurar saber isso aí também, dessa história aí, que o Osmar Stark falou. Mas é um absurdo, é um absurdo. E referente ao Gá, vamos ver aí, né, mano? Se o Corinthians consegue um empréstimo aí, e assim que conseguir o dinheiro, conseguir quitar a dívida, né? Com o Tadieres aí pra ficar sossegado, pra não ter problema. Tá bom, pessoal? Eu vou resumir o vídeo aqui, porque os outros vídeos eu falei demais, e acabou ficando muito grande. Depois pra editar, nossa, é uma demora, cara. Meu Deus do céu. Mas é isso aí, tá? Deixa nos comentários aí o que vocês acham, tá? Deixa eu só tirar um negócio. Deixa nos comentários aí o que vocês acham, tá? Sobre isso aí, sobre o Memphis, sobre essa questão do Stable e sobre o Tadieres, tudo. E vou fazer outros vídeos, tá? E trago aqui pra vocês, tá bom? Deixa nos comentários o que vocês acham. Um forte abraço, um ótimo final de semana pra vocês. O São Paulo já tá perdendo, tá? Do Fluminense, tô assistindo aqui. A coisa tá feia, parece que o Dorival realmente fechou, né? Com o São Paulo. Vamos ver, né? O Dorival vai ter que salvar de novo o São Paulo aí. Que nem fez com o Corinthians. E como fez com o São Paulo lá atrás. Vamos ver. Era o Dorival que tava na cara que ia ser o Dorival, né? Jogadores que ele não entregaram o Rocha. Entendeu? Entregaram o Rocha aquele dia. Os caras não jogou nada, não jogou nada. E o Flamengo também. Que vexame, perdeu do Vitória. Vexame assim, não porque o Vitória ganhou. Porque o Vitória jogou bem, cara. O Vitória jogou bem, assistiu o jogo todo. O Vitória jogou bem, entendeu? Com garra, com raça, com vigor. Lutando até o final, entendeu? Um ótimo trabalho que o técnico deles estão fazendo lá, tá? E Flamengo é aquela coisa, mano. É um plantel, mas não consegue muitas vezes desenvolver o futebol que tem que desenvolver. Não sei se é por causa da Copa do Mundo, mas enfim. Acabou saindo precocemente também da Copa do Brasil. Não sei quem foi pior, se foi o São Paulo, um dia antes perdeu pro Juventude, ou o Flamengo perdeu pro Vitória. Mas enfim, deixa nos comentários aí também o que vocês acharam disso aí, tá? E vamos que vamos, tá bom? Um forte abraço a todos aí, Deus abençoe e vai Corinthians. Tamo junto.